Bom dia, amados, graça e paz a todos. Que momento especial, né? Que momento abençoador. Que alegria, né? Termos os nossos irmãos e esses serviços que são prestados à igreja, né? Através do ministério de cada um dos nossos irmãos. Nossos irmãos servem a Deus nos servindo. E que bom ter esse domingo com tanto sol, tão gostoso, com alegria, com paz e com essa possibilidade de celebrarmos ao Senhor, adorando o seu nome, falando com Ele, usando esse meio novo, essa tecnologia nova para estarmos juntos, conversando e ouvindo a palavra e louvando ao Senhor. Isso é muito abençoador. Deus seja louvado por isso. Graças a Deus. Nós continuamos, amados, nesse mês de março, na nossa conversa, conversando sobre o tema Livres para Viver. E esse tema Livres para Viver nos leva à reflexão, à meditação, às leituras das palavras do Senhor Jesus, dos apóstolos e dos profetas. Nós chamamos isso de Evangelho. Nos leva a essa reflexão sobre a necessidade que nós temos de desfrutar de libertação para gozar da vida que Deus nos propôs. Necessitamos ser livres para desfrutar da vida que o Senhor deu aos nossos pais lá no Éden e que nós perdemos. Falamos dos nossos pais e lembrando que se nós estivéssemos lá, faríamos o mesmo caminho que eles fizeram, porque esse foi o caminho da humanidade. Então nós precisamos dessa liberdade para viver, precisamos experimentar essa liberdade para que a vida pulse em nós, a vida que não está em nós, porque perdemos ela no Éden, é a vida que vem de fora, é a vida que nos encontra, a vida que nos resgata, a vida que nos salva, a vida que nos traz alegria, que nos traz comunhão, que nos traz paz, livres para viver. E nós estamos usando para isso uma ferramenta muito importante que nós usamos aqui na Comuna, que é o Celebrando a Recuperação. Celebrando a Recuperação é um programa de evangelismo e discipulado para todos aqueles que buscam essa vida. E o Celebrando, ele é organizado a partir do Sermão do Monte, onde Jesus fala das bem-aventuranças, ou do jeito que quem é feliz, na perspectiva do Evangelho, quem é feliz? Muito diferente da perspectiva da humanidade, do pensamento dos homens sobre o que é felicidade. Nós ouvimos o tempo todo as pessoas dizerem, eu tenho o direito de ser feliz. E, claro, quem não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. Mas nas palavras de Jesus, a perspectiva dele, a partir do Evangelho que ele nos ensina, ser feliz é um outro caminho, ser feliz é uma outra abordagem, é uma outra consciência. E o Celebrando trabalha os passos, são 12 passos baseado em princípios. E os princípios vêm do Sermão do Monte, que nós vamos ler hoje, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 4. O Sermão do Monte, Mateus, capítulo 5, versículo 4, onde o Senhor fala das bem-aventuranças. E esse método usado do Celebrando é uma ferramenta útil, porque a cada passo ele vai falando de um princípio. Então, tem um texto bíblico que estabelece um princípio, e aí em seguida vem um passo. É um conceito e uma prática, um conceito e uma prática. E que serve para quem? Para todos nós que queremos vida, para todos nós que buscamos essa recuperação. O termo recuperação tem a ver com recuperar a vida que nós perdemos no Éden, recuperar o relacionamento com Deus e com o próximo, recuperar a cura, a vida que nós perdemos. Mateus capítulo 5, versículo 4, o texto diz assim, palavras de Jesus: bem-aventurado ou felizes os que choram, pois serão consolados. Parece
sempre uma contradição as palavras do Senhor, porque ela é quase que um paradoxo, né? Ela vai na direção contrária dos conceitos que nós temos na nossa mente, os conceitos humanos, estabelecidos pela nossa própria natureza caída. Então é natural que seja paradoxal aos conceitos que Jesus traz, já que ele fala de vida, de salvação. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Eu quero orar com você, antes de nós continuarmos essa conversa. Aí com a sua família, feche os seus olhos, aproveite esse momento especial e vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos, agradecidos por essa manhã. Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa, de sol, de vida, de alegria e de paz. Obrigado, Senhor, porque nesses dias, no meio desses dias de aflição, de medo, de inseguranças, de perplexidade, nesses dias de caos, nós podemos receber a Tua palavra que nos fala de esperança. Como é bom, Senhor, sabermos que podemos ter esperança em dias de caos. Obrigado porque essa esperança vem do Senhor e só poderia vir fora de nós mesmos, porque dentro de nós, os homens, e no nosso entorno, o caos se estabeleceu. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra que traz cura, e eu peço em nome de Jesus, que o Senhor visite aqueles que nos ouvem essa manhã, e que nos ouvirão no decorrer dessa semana, ouvirão essa palavra, essa reflexão bíblica. Que a Sua palavra traga cura, traga vida, traga restauração, recuperação, que os Teus filhos, o Teu povo, aqueles que têm sede de Ti, aqueles que choram, sejam consolados, confortados, restaurados. Nós pedimos isso para a Tua glória e em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. No contexto aqui da bem-aventurança, os que choram, a ideia mais ampla aqui é os que choram porque estão olhando para si mesmo e percebendo a sua condição. Estão percebendo o seu estado, estão vendo a sua condição mental, integral, físico, espiritual, emocional. São também aqueles que choram por olhar para o lado e ver o caos que se estabeleceu na humanidade. Então, o ser humano, ele caiu, e nessa queda ele se quebrou, ele se desintegrou, e isso produziu uma caricatura do ser humano que o Senhor criou no jardim. E essa caricatura é esse caos, é o caos nas relações interpessoais e com Deus primeiro, é o caos nos negócios, é o caos na saúde emocional, financeira, é o caos na natureza, na maneira de lidar com a natureza, é o caos em todos os sentidos. E esse caos, ele nos leva a uma escuridão, a uma necessidade, a busca pela luz. Bem-aventurados que choram fala desse caos, do olhar que percebe esse caos, que produz a injustiça, a maldade, a maledicência, a violência, a desigualdade, a violência. E isso, para aqueles que têm sede disso, de justiça, que têm sede de mudança, que olham para si mesmo e percebem essa condição, vem o choro. E chorar certamente não é o melhor caminho, mas é o reflexo do que está dentro de nós. Choramos pelo que vemos fora, choramos pelo que vemos dentro. A boa mensagem, a boa notícia, as boas novas do Evangelho é essa. Feliz é quem percebe isso. Feliz é quem vê isso. Feliz é quem está percebendo o caos fora, dentro de si mesmo, e está sofrendo conscientemente. Não está anestesiado, apático. Está sofrendo, percebendo o que está acontecendo. Porque só assim nós começamos então a clamar por misericórdia. Somos felizes. Felizes não porque está doendo, mas felizes porque estamos acordando.
Estamos saindo do caos para a esperança. E hoje, o tema que nós vamos conversar é exatamente esse. Vamos falar sobre esperança e sair desse caos, que é a sanidade. Esperança tem a ver com esperar, com expectativa. Essa é uma definição simples. Também diferente do conceito de esperança que nós temos na Escritura. Em geral, a ideia de esperança é alguém que está aguardando, às vezes até de braço cruzado. Mas o conceito de esperança das Escrituras é diferente. O conceito das Escrituras sobre esperança é aquele que aguarda, mas que tem plena convicção de que vai alcançar. Não é alguma coisa que alguém espera sem ter certeza. Eu espero, mas não sei se pode acontecer. Eu espero só para ter um alvo, um objetivo, e isso me impulsiona para frente. Esse é o conceito de esperança que nós lemos nos dicionários, expectativa. O conceito de esperança das Escrituras é aquele que espera, mas espera com convicção, com certeza. Espera certo de que vai alcançar, porque ele sabe em quem está esperando. Então, hoje nós falaremos sobre esperança e insanidade. E o que é a insanidade, né? Dizem que essa frase é do Einstein, eu não sei se mas dizem que sim, que insanidade é eu continuar fazendo as mesmas coisas e esperar respostas diferentes, ou esperar resultados diferentes. O nome disso é insanidade. Então, insanidade é o caos. Esperança é a restauração, é a recuperação. Insanidade, me parece que é o caminho que nós estamos vivendo e é a palavra que podemos usar, inclusive, para substituir o que está no texto. Por que choramos? Por causa da insanidade. Por que choramos? Porque vemos a insanidade. A insanidade em nós mesmos e em todos os lugares. Insanidade, então, nas palavras de Einstein, se for dele mesmo, tem todo sentido, esperar resultados diferentes enquanto fazemos as mesmas coisas. Então, se eu coloco uma cana de açúcar lá naquela máquina de esmagar a cana, o que vai sair do outro lado é garapa, né? É suco de cana de açúcar. E alguém diz, mas é óbvio que é isso. E é claro que é óbvio. E por isso que é chamado de insanidade. Porque é algo tão óbvio e que nós, quando aplicamos na vida, aplicamos do mesmo jeito e esperamos um resultado diferente. Como que eu semeio algo e espero colher outra coisa? Como é que o meu coração está em caos e eu espero acertar na caminhada, nos passos? Então o objetivo hoje é esse. Falar do caos para a esperança, da insanidade para a esperança. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Você está sendo consolado, eu estou sendo consolado. E se você ainda não recebeu o consolo, o Senhor tem consolo para a sua vida, e isso deve encher o seu coração de esperança. Bom, baseado nesse texto, nós estabelecemos um princípio. No método do celebrando, nós estabelecemos um princípio que é o princípio número 2. Hoje nós falamos então do princípio 2 e do passo 2. O princípio 2 é: acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem poder de me ajudar em minha recuperação. É isso. Acredito de todo o coração. Deu um clique. Alguma coisa despertou dentro de mim. Agora eu entendi isso. E eu acredito de todo o coração, eu acredito integralmente. É mais do que uma crença. Aliás, nesses dias, eu realmente fico surpreso. E vou dizer para os irmãos que eu estou tão surpreso agora, quanto fiquei surpreso nos dias das eleições do nosso país presidenciais. É quase que uma guerra entre os religiosos sobre... Naquela época era outro motivo, quem era de Deus e quem era do diabo, e agora quem tem fé em Deus e quem tem fé na ciência. E essas batalhas malucas, normalmente elas acontecem por causa do caos, que também vai se estabelecendo naqueles que às vezes têm só crença, superstição.
E é interessante como é comum ao religioso ser supersticioso. Nós que fomos chamados para a luz, ou aqueles que foram chamados para ser discípulos de Jesus, é chamado a ouvir a voz dele, e não as crenças e as superstições. E hoje eu tenho visto bastante das coisas que eu recebo lá no meu WhatsApp, lá, vejo bastante mensagens supersticiosa. E eu digo isso porque vem muitas vezes de cristãos, de evangélicos, superstições, como, por exemplo, as pessoas olhando para esse momento que nós estamos vivendo e para o vírus, de tantos outros que tem, como se o vírus fosse um ataque do diabo contra a nossa fé. E nós vamos resistir. E para isso nós vamos mostrar que a gente tem fé em Deus e peita Ele mesmo. Ora, irmãos, que falta de entendimento é essa? Lembrando que eu já falei quarta-feira passada, o Senhor, quando o Deus Todo-Poderoso, que com mão forte tirou o povo de Israel do Egito, quando tirou, conduziu ele a um deserto, sem saneamento básico. Numa linguagem clara para nós hoje, não tinha banheiros, não tinha frigorífico, não tinha geladeira, não tinha remédios, não tinha injeção. Era o deserto, sem saneamento nenhum. E aquele povo todo estava debaixo do cuidado de Deus, nós não temos dúvida disso. E o Senhor mandava maná, e mandava a nuvem para proteger do sol, e mandava a coluna de fogo para iluminar a noite, mandava provisões de água, ele cuidou do povo dele, mas deu responsabilidades ao povo. E uma das responsabilidades foi, cuida da saúde de vocês. Mas ao invés de fazer como nós fazemos hoje, sentamos e temos uma palestra sobre medicina e tecnologia, ele deu leis cerimoniais, e as leis cerimoniais não toca no sangue, não toca no morto, não toca no doente, não come carnes contaminadas, carnes de alguns bichos como porco e animais que tinham pregas nos dedos, e ele vai dando uma série de orientações. E ele faz isso por quê? Porque o homem tem responsabilidade, ele está cuidando do homem. E o homem obedecer essa lei, sem nem entender porquê, mostra exatamente que ele confiava na palavra do seu Senhor. E hoje é a mesma coisa. Nós confiamos em Deus porque Ele nos sustenta. Mas nós temos responsabilidades e temos cuidados a tomar, e nesse momento estamos todos nos cuidando por conta disso, por isso estamos fazendo essa reunião totalmente pela internet. Mas nós acreditamos de todo o coração que existe um Deus, e esse Deus cuida de nós. Ele se importa comigo, Deus se importa com você. As Escrituras nos mostram o amor e o cuidado de Deus por nós. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus não esperou nós ficarmos bonzinhos para depois morrer por nós. Ele entregou o seu Filho e morreu por nós, no nosso estado de pecadores. Por quê? Porque Ele nos amou. Deus se importa com você. Importar é trazer para dentro. Deus nos traz para dentro dEle. O Senhor mostra o seu cuidado conosco. O Senhor se importa com você. E Ele tem poder de te ajudar em sua recuperação. Eu quero ler com você o Salmo 62, 5. Salmo 62, 5. Diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Descanse somente em Deus. Nos momentos que nós vivemos hoje, no caos que nós vivemos, de saúde pública e econômica também, porque uma está ligada à outra, e vão surgindo os conflitos nos relacionamentos, porque agora nós estamos confinados. Uma informação recente que nós tivemos, começou com brincadeira e hoje já é verdade. Conflitos familiares começam a se estabelecer. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a ficar tanto tempo junto. E isso vai aflorando as nossas tensões, ficar confinado, ter a rotina alterada por imposição. Nós precisamos agora reorganizar as nossas rotinas, novas rotinas, e nós precisamos disso. Sem isso, o caos continua estabelecido. Mas começa então a haver agora estremecimento nas relações pessoais.
Então é saúde, é relacionamento, é economia. E onde está a nossa esperança? Nós olhamos para a medicina, damos graças a Deus pelo dom que o Senhor nos deu aos homens da ciência. A ciência é de Deus, é instrumento de Deus, e tem salvado e salvará muitas vidas. Mas e a nossa esperança vem de quem? A nossa esperança vem do Senhor. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Que desafio, irmãos, descansar no Senhor esses dias. E como podemos descansar? Assumindo com plena consciência que nós não temos controle de nada. Nesses dias, todos nós temos sido levados à reflexão de como somos frágeis. Como a vida é frágil, como não controlamos nada. Saímos nas ruas para fazer alguma compra em algum mercado, alguma coisa de emergência, as ruas estão vazias. Todo mundo recluso, porque algo externo impôs isso, e isso no mundo inteiro. É algo que nunca nós vimos antes. E tudo que é novidade nos traz medo, o medo traz essa insegurança, e esse estado de apreensão, e começa a trazer inquietação, e a palavra do Senhor para nós é: descanse somente em Deus. Descansar em Deus é lembrar que Ele é soberano, e que todas as coisas estão nas mãos dEle. Nos dá também tristeza de ver os arautos escatológicos, que agora estão surgindo de tudo que é lugar, com pregações escatológicas, pegando versículos isolados para dizer sobre esse vírus que está trazendo esse dano todo. Ora, irmãos, nós já estamos vivendo os últimos dias, Jesus já falou isso. Não precisa de pregação escatológica, não. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Desde quando eu nasci, é guerra, é epidemia, é peste, é morte, não mudou nada. Só vai abrangendo, só vai aumentando, só vai abrangendo mais gente, alcançando mais pessoas e cada vez mais perto de nós. Então, o que isso quer dizer para mim e para você? Eu e você devemos estar atentos. Revendo a nossa maneira de nos relacionar com Deus, renovando a nossa esperança nele e descansando nele. Ele nos traz segurança. Vamos colocar a nossa esperança em Deus. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Olha o que a Bíblia fala sobre esperança. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que a Bíblia nos fala sobre esperança? Alguém diz assim, há um dito popular que diz: a esperança é a última que morre. Ora, essa é a esperança humana e está tudo certo. Esperança humana morre mesmo. Mas nós não estamos falando de esperança humana, nós estamos falando da esperança que veio de fora a nós. Esperança que nos está tirando do caos. Como que eu saio do caos sozinho? Não saio. Eu preciso receber esperança. E outro nome que nós damos a essa esperança é fé. Fé é o nome que nós damos a essa esperança. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu não vejo, mas eu estou esperando. E por que eu estou esperando? Porque eu tenho certeza que isso vai me alcançar. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Aí o capítulo 11 do livro de Hebreus relata uma galeria de pessoas que nós chamamos de heróis da fé. Pessoas que triunfaram, que venceram, porque esperaram com convicção, com certeza. E muitos deles, é o que nos diz as Escrituras, alcançaram a promessa depois ainda de mortos. E morreram firmes, animados, morreram enfrentando a vida, morreram enfrentando o desafio, enfrentando o medo. Por quê? Porque sabiam em quem esperava. E não é uma fé que nós devemos confundir com crença. Crença traz um pouco a ideia de dar crédito. Eu creio em alguém porque esse alguém me mostrou alguma coisa, eu estou dando um crédito para ele. E crédito nos remete a essa questão econômica, que
É alguma coisa... eu, quando, por exemplo, vou buscar crédito em alguma instituição, eu vou receber porque sei que essa instituição pode me garantir alguma coisa. E então, eu empresto para ele a minha confiança, de que ele vai sustentar esse recurso que eu estou precisando e vai me dar. Isso é o conceito de dar crédito. A fé, irmãos, é algo diferente. Eu não pus crédito em Deus por alguma experiência anterior que eu tive, não. Eu recebi fé de Deus quando estava no caos, perdido, cego, sem direção, morto. A palavra do Senhor nos diz, todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Pronto, estou longe de Deus. E a palavra dele me alcançou e colocou fé no meu coração. A partir daí eu comecei a crer nele. Não é que eu conhecia ele, eu não conhecia ele. Eu ponho crença em alguma coisa que eu conheço, mas eu não conhecia ele, eu recebi fé. Agora que eu recebi fé, eu começo a caminhar com ele. E essa é a chamada dele para nós. Caminhar, relacionamento. E quando eu comecei a caminhar com ele, eu agora estou desenvolvendo uma coisa que nós chamamos de confiança. Então, fé é o mecanismo que ele pôs dentro de mim, que me despertou a vida e o olhar para ele, e então eu comecei a crer nele. Comecei a acreditar nele e ter certeza de que ele cuida de mim, de que ele é fiel. E agora estou desenvolvendo confiança. Confiança tem a ver com relacionamento. Na minha caminhada, dia a dia, com ele, ele é que vai me surpreendendo. Ele é que vai provando para mim que a natureza dele é de fidelidade. Por isso, eu posso descansar nele. Eu posso esperar nele. Eu posso ter certeza que ele vai cumprir o bom propósito dele na minha e na nossa vida. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Nós precisamos olhar para nós mesmos, para a nossa condição, e termos certeza de que ele nos tirará dessa condição, que ele mudará a nossa condição, ele mudará a nossa natureza, ele mudará o estado das coisas como elas estão. Esperança. Essa esperança é abrir portas onde o caos fechou portas. O caos estabelecido dentro de nós fechou muitas portas, como nós insistentemente temos falado aqui. Portas da vida, porta dos relacionamentos comigo mesmo, com o próximo, com Deus, com a natureza. O caos fechou portas, roubou sonhos, roubou alegrias, roubou projetos. O caos roubou saúde, o caos roubou equilíbrio. O caos veio trazendo esse dano sobre todos nós. Mas a esperança abre portas. A esperança traz vida novamente, recupera relacionamento comigo mesmo, relacionamento com o próximo, relacionamento com Deus. A esperança me mostra o caminho. Agora eu sei que eu posso me organizar, me planejar, eu posso ser um bom gestor. Eu agora aprendo através da palavra da esperança que eu, por exemplo, sou um administrador, sou um gestor, sou um mordomo da vida que Deus me deu. Mordomo, administrador, seja da saúde física, emocional, das finanças, dos relacionamentos. Eu administro isso, mas por orientação daquele que me salvou. Isso é esperança. E essa esperança me traz sossego, descanso à minha alma, sossego à minha alma. Somente em Deus, é o que nós lemos no salmista. Esperança abre porta onde o caos fechou. No livro de Efésios, texto de Efésios lá, Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, capítulo 4, versículo 23. Vamos ler juntos? Você pode ler aí na sua casa comigo? 4:23. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Então nós somos chamados a serem renovados no modo de pensar, consciência. E em seguida, versículo 24, revestir-se do novo homem, criado
para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Jesus é que nos disse, o que vai te libertar é a verdade. Se você está sendo livre, é porque isso é verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, se o caos fechou as portas na minha vida, e me leva a uma vida de promiscuidade, de pecado, de erro, de engano, de mentira, de cobiça, de idolatria, que são esses comportamentos que traz dano a nós mesmos, de amor, de vida autocentrada, de amor em si mesmo e só amor em mim mesmo. O Senhor agora nos chama para uma nova vida. E isso nos traz esperança. Nós somos chamados a sermos renovados no modo de pensar. A palavra da verdade muda o meu jeito de pensar. O meu jeito de pensar muda todo o sistema, toda a minha estrutura de raciocínio, toda a minha percepção de vida. E isso afeta meu comportamento. E isso começa a me conduzir para uma vida justa e santa. E não é justa e santa porque eu agora sou gente boa e virei o santinho. É porque eu agora estou me sujeitando às orientações de Deus, já que eu estava no caos, na escuridão, sem luz. Agora eu estou me orientando à palavra de Deus, à luz do Evangelho, que vai me conduzindo a uma vida de santidade e de justiça. É comum as pessoas associarem o conceito de santidade com a ideia de pudico, aquele moralista chato. A ideia de santidade é a presença de Deus que é emprestada para nós, e que em nós vai arrancando de nós aquela crosta, aquela sujeira, como se fosse um encardido do pecado, que traz tristeza e angústia e dano a nós. Nós precisamos, nesse processo de relacionamento com Deus, abandonar a religiosidade. Não adianta eu dizer, eu sou evangélico, eu tenho uma religião, eu tenho fé, eu tenho crença em Deus. Nós precisamos abandonar essa linguagem religiosa e ficar só com um relacionamento com Deus. O Senhor Jesus nos fala bastante sobre isso, chamando a atenção dos fariseus, e fala a respeito disso com seus discípulos também. Mas deixa eu ler para você o que Paulo fala no capítulo 11 do livro de Romanos, no versículo 36. 11:36, Paulo diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Pois dele quem? Deus. Por ele quem? Deus. Para ele quem? Deus. São todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo está nele. Nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Tudo é dele. E isso parece que demora a fazer sentido para nós. Mas à medida que vai fazendo, à medida que vamos sendo despertados pela fé, à medida que a palavra vai nos tirando dessa condição de caos e nos trazendo para a esperança, e enchendo o nosso coração de esperança, vai nos levando a concluir que tudo é dele. Como de fato é, nós olhamos para todas as coisas, e todas as coisas só existem e subsistem em Deus. Alguém pode dizer, eu não creio em Deus, e isso não faz a menor diferença, porque mesmo essa pessoa continua sendo sustentada por Deus. Então qual é a diferença entre alguém que não crê nele e está sendo sustentado por ele e para aqueles que ele está chamando à esperança? A diferença é que aqueles que ele está chamando à esperança, está tirando do caos, têm consciência de que não existem nem subsistem fora de Deus. E isso muda a nossa maneira de nos relacionarmos com ele. Deus deixa de ser uma religião e passa a ser quem ele é, uma pessoa. E nós nos relacionamos com ele não mais pelo que ele dá, pelo que ele pode fazer, pelos milagres que ele pode oferecer, mas por quem ele é. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é a nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim:
Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É mais do que uma linguagem religiosa, que tem regras para se relacionar com Deus. É o conceito que ele fala para a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Quando ela diz, Senhor, onde se deve adorar o Senhor? Onde é o lugar de culto? É lá em Jerusalém? Ou lá no... me falhou agora, mas... em outro lugar? E o Senhor disse para ela assim, chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração agora é plena e é na vida, em todo lugar e em todo tempo, na condição que você tiver, tomando banho, fazendo refeição, deitado na cama de um hospital, ajudando alguém, socorrendo alguém, sendo socorrido por alguém. Esse é o tempo de adoração. É agora, nós celebramos esse momento para adorar o Senhor da vida. Mas é também quando estivermos lá lavando louça e fazendo a refeição, e conversando com o filho, e conversando com a esposa, e nos relacionando com as pessoas. Essa esperança, essa verdade, enche o nosso coração de esperança, e nos tira do caos. Abandonemos a religiosidade, ela nos atrapalha no nosso relacionamento. Quantas famílias e quanto caos ainda estabelecido entre os homens por causa da religião. Esse princípio que nós estamos trabalhando nos fala de passo também. Deixa eu ler para você o segundo passo desse método do Celebrando a Recuperação. O segundo passo é baseado, então, no primeiro... o passo número 2 é baseado no princípio número 2, tá? Passo 2. Acreditamos que um poder superior a nós poderia nos devolver a sanidade. Passo número 2. O princípio é, eu acredito de todo o coração que existe um Deus, Ele se importa comigo e que tem poder de me ajudar na minha recuperação. Eu acredito nisso. Ok, você acredita, e daí? Agora eu dou um passo. E o passo é, eu acredito que tem um poder superior a nós que pode nos devolver a sanidade, a saúde, o equilíbrio no relacionamento com Ele e com o próximo. E isso me leva a dar passos, a caminhos, a novos comportamentos. Sanidade tem a ver com integridade. Um conceito bacana que nós encontramos aqui é, sanidade é a integridade da mente, é a tomada de decisões com base na verdade. Nós precisamos dessa sanidade. Sair do caos, se encher de esperança, nos leva à sanidade, a uma mentalidade equilibrada, a uma mentalidade saudável, que nos conduz a decisões equilibradas e saudáveis. Não é perfeição, não é atingir a perfeição, mas é mais um caminho, um processo, que na doutrina nós chamamos de santificação. É um caminho que nós caminhamos. São passos que nós vamos dando no caminho que o Senhor preparou para nós. E Ele mesmo é o caminho. Ele nos chama para a vida, nos desperta a consciência, nos dá fé. Ele é a porta pela qual nós entramos no caminho, e Ele mesmo é o caminho. E no caminho, enquanto vamos caminhando, vamos desfrutando agora dessa restauração, dessa recuperação, dessa sanidade. Abandonamos a insanidade, que é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Eu continuo sem me sujeitar à palavra, mas eu tenho a Bíblia. Eu continuo negligenciando conversa com Deus, mas eu sei que eu preciso orar, e eu até sinto que eu devo orar, eu só não consigo arrumar tempo para isso. Eu continuo tratando a minha esposa e meus filhos diferente de como eu gostaria de ser tratado. Eu continuo tratando o meu próximo diferente de como eu gostaria de ser tratado. Eu continuo colocando no mundo, no universo, a responsabilidade das coisas que eu estou passando. Hoje, por exemplo, nós estamos confinados. E daqui a pouco qualquer um de nós pode pegar esse vírus. E aí nós vamos botar a culpa em quem? Eu não tenho culpa. Sim, nós não temos responsabilidade disso. Mas olha, de novo,
como nós somos uma comunidade. Podemos não entender isso, podemos não gostar disso, podemos rejeitar isso, e sabemos pouco sobre como viver em comunidade, mas vivemos em comunidade. E todas as nossas decisões pesam sobre nós. E nesse momento, a decisão de alguém ou de muitas pessoas traz sobre nós as consequências do que nós estamos vivendo. E aí é um processo de cadeia onde as minhas decisões agora pesam sobre alguém. Por isso que nós temos responsabilidade. Mas quando nós começamos a caminhar para o caminho da sanidade, nos encher de esperança, começamos a recobrar a sanidade, começamos a ser curados, saímos do caos, e então começamos a dar passos diferentes, para termos resultados diferentes. O Senhor chama isso de santificação, é um caminho. O texto de Salmos 46... Vamos ler comigo? Salmo 46. Versículo 1. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Deus é o nosso auxílio e fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Em dias de adversidade, como nós vivemos hoje, nós devemos exercitar a confiança, ampliar a nossa confiança. E confiança em quê? O que eu expliquei anteriormente, eu recebi fé num Deus que eu não conhecia, que se revelou para mim, e à medida que Ele se revela para mim, eu vou aprendendo a confiar nele. E nós temos caminhado com Ele. Então eu olho para trás agora, como eu li lá no livro de Hebreus capítulo 11, naquela galeria dos heróis da fé, vejo como Deus cuidou dessas pessoas, olho para mim mesmo como Deus cuidou de mim, e isso deve me dar confiança, colocar a minha confiança nele, lembrar que Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o auxílio sempre presente na adversidade. Hoje é tempo de adversidade. Para muitos a adversidade maior é essa epidemia, mas para tantos outros, há muitas outras adversidades batendo ainda na porta, na mente, no coração, e nós devemos colocar nos refugiar nesse Deus, e aí temos comportamentos diferentes. Refugiar-se em Deus é mais do que dizer, eu creio em Deus. Esses dias têm sido bom para todos nós, como acontece no chamado assalto. Assalto é quando alguém é pego de surpresa. Por isso usa essa palavra. Alguém foi assaltado, foi pego de surpresa. Parece que nós fomos assaltados por uma situação que nós nunca imaginávamos antes. E é nesse momento que você fica imóvel, como que você se rende. É um bom momento para nós refletirmos sobre o que está acontecendo e irmos para esse caminho de rendição. Só que agora, diante do Senhor da vida, diante daquele que tem controle de todas as coisas, diante daquele que tem mostrado para nós que Ele tem cuidado de nós. Quantos atos, quantas descobertas na medicina extraordinária, que a glória vai para o homem. E deve haver reconhecimento do homem, claro que sim. Mas nós sabemos que tudo isso vem de Deus. E esses processos o Senhor tem trazido curas. Ora são milagres que ocorrem através de uma fé sobrenatural, ora é através da ciência. Mas nesse tempo todo Deus tem mostrado o seu cuidado conosco. Então nós devemos clamar ao Senhor, devemos continuar buscando ao Senhor e nos refugiando nele. O mundo não está entregue na mão do diabo no sentido de que ele faz o que ele quer. O homem, a humanidade, todas as coisas estão nas mãos do Senhor. E o Senhor nos chama a ter um comportamento diferente. É tempo de orarmos, irmãos. É tempo de falarmos com o Senhor. É tempo de abrir o coração, rasgar o coração e clamar ao Senhor. Senhor, enche o nosso coração de segurança. Salmo 73, versículo 26. Diz assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar,
mas Deus é a força do meu coração e a minha esperança para sempre. Olha que maravilha. Nós não negamos a nossa humanidade, irmãos. É uma loucura negar a humanidade. Nós não vivemos na espiritosfera. Nós não estamos dando show de espiritualidade. Para com isso. Nós estamos caminhando no aqui e no agora, no chão da vida. O chão da vida é sofrido. O Senhor disse assim, no mundo vocês vão ter aflição. E nós lidamos com a aflição da vida. O Senhor nos chamou, nós vivemos em Deus, nós estamos nele, nós vivemos para Ele, mas nós sabemos que o sol nasce para justo e injusto e nos alcança também. E quando nos alcança, o corpo geme, o corpo chora. Quantas vezes nós lidamos hoje com irmãos e irmãs nossas na fé, que estão enfermos no corpo, outros enfermos nas emoções. E alguém fica negando isso, negando. Nós não negamos nada disso. Como o salmista diz aqui, glória a Deus por isso, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. É isso mesmo. Enganoso é o coração, por isso ele fraqueja. Mas fique tranquilo, só quem não conhece o teu coração e o meu somos nós mesmos. Deus já conhece, Ele não é pego de surpresa. Ele sabe como nós somos, mas Ele nos chamou, mas Ele nos escolheu. Mas Ele disse, vocês são bem-aventurados se estiverem chorando pela condição de vocês mesmo e pela condição, o caos que é a humanidade. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Nós estamos renovados e fortalecidos no Senhor. Esse relacionamento novo com Deus recupera minha confiança nele, recupera minha confiança no próximo, recupera minha relação com Ele, recupera minha relação com o próximo. E aqui eu quero ler só mais alguns versículos e ir encerrando essa conversa com você. Essa obra de restaurar a minha sanidade, de restaurar a minha integridade, de me levar a um caminho de santificação, traz reflexos na minha vida. Lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 8 e 9. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. Mas como o salmista disse, às vezes a nossa mente, o nosso coração balança. Mas nós não somos super espirituais, então está tudo bem. Na comunidade da fé, irmãos, o gostoso na comunidade da fé é que não precisa de hipocrisia. Na comunidade da fé, nós somos irmãos caminhando juntos. E sabemos que um hoje ele está cheio de fé, mas está abatido emocionalmente. E nós olhamos para ele com um olhar de gente. Somos seres humanos. Ah, que bom ser gente. Que bom ser gente, irmãos. Que bom ser humano. E lidar com essas coisas da vida com naturalidade. Mas ao mesmo tempo cheios de fé no coração. Sabendo que tem um Deus que está nos sustentando. Nós não nos sustentamos, mas tem um Senhor que está sustentando a nós. Mais que isso, está nos restaurando a comunhão com Ele e com o próximo. Está nos devolvendo a integridade, devolvendo a sanidade. E isso nos leva a novos comportamentos. Nós vemos Paulo mudou o comportamento dele. Pedro mudou seu comportamento. João mudou seu comportamento. Os apóstolos tiveram seus comportamentos mudados, porque tiveram a sua mente restaurada, a sua sanidade devolvida através do relacionamento com Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha. Olha que maravilha, irmãos. Deixa eu ler de novo. Lê comigo aí, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Ele os manterá firmes. Quem manterá firme a mim e a você? Ele, o Senhor. Até quando? Até o fim. Ah, isso é bom demais, hein? De modo que vocês serão irrepreensíveis.
Mas como eu vou ser irrepreensível se você está acabando de dizer que eu estava no caos? É isso, você estava, o Senhor está tirando do caos e te devolvendo a sanidade. E isso vai te levar a equilíbrio, a uma vida equilibrada. Não é perfeita, mas é um processo de equilíbrio, de restauração, como um degrau que você vai subindo dia após dia. E Ele vai te manter irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olha o versículo 9. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é fiel e Ele fará isso na sua vida. Restaurar, isso restaura a minha comunhão com Deus. Isso restaura a minha confiança no Senhor. Ele me sustentará. O Senhor tem te sustentado? A mim? Sim, e a você também. Às vezes alguém quer insuflar em nós que você é forte, que eu sou forte, que isso é assim por causa que nós fizemos isso ou aquilo outro. É o contrário. Nós fazemos coisas que agradam ao Senhor e que estão de acordo com a palavra de Deus, porque essa palavra está entrando em nós e produzindo mudança em nós. A nossa responsabilidade agora é ouvir a voz do Senhor e nos sujeitarmos a essa palavra. Ainda no capítulo 5, do mesmo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Mateus capítulo 6, irmãos. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. Esse Senhor que nos restaura o relacionamento com Ele e nos assegura que Ele nos sustentará. Ele nos diz assim no capítulo 6 de Mateus, no versículo 34. Mateus 6, 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nos encontros que nós temos no Celebrando, é muito comum os irmãos usar uma linguagem que, inclusive, é historicamente usado pelos grupos de recuperação, inclusive o NA ou o AA, que é só por hoje. Aí alguém diz assim, só por hoje. O que quer dizer só por hoje? É como você está, eu estou bem. Como você está lidando com as suas compulsividades, com as suas fraquezas? Só por hoje eu estou vencendo. E amanhã? Aí está baseado nesse versículo aqui. Amanhã está na mão do Senhor. Como hoje está na mão do Senhor. Mas hoje eu estou celebrando e dizendo, só por hoje eu venci esse mal. Só por hoje eu venci a tentação. Só por hoje eu venci essa minha natureza. Só por hoje eu me sujeitei à palavra do Senhor. Só por hoje eu estou renovado e fortalecido no Senhor. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É da nossa natureza se ocupar daquilo que nós não temos gestão. Olha que maluquice, né, irmãos? Nós somos assim mesmo. Nos preocupar daquilo que nós não temos gestão. Nós nos ocupamos do que é abstrato, e isso vai nos consumindo, e é da nossa natureza. Mas à medida que a palavra do Senhor vai enchendo o nosso coração e a nossa mente, isso vai mudando o nosso comportamento. Isso vai nos levando a caminhos de oração, de conversa com Deus. Falar com Deus não é o comportamento do religioso que acha que pode mudar Deus. É o comportamento de alguém que está se relacionando com um Deus soberano, que olha para o Senhor, percebe a grandeza dele, olha para si mesmo, percebe a sua pequenez e se entrega ao Senhor em oração, mais para ouvir do que para falar, mais para se sujeitar do que para dar ordem, porque nós não ordenamos nada ao Senhor, mais para ser transformado do que achar que podemos transformar. A oração é um caminho de humildade, de humilhação, que nos traz serenidade e paz, e nos ajuda a não nos agarrar no amanhã, que ainda não chegou, mas enche o nosso coração de gratidão, dizendo que graças a Deus pelo dia de hoje, basta cada dia o seu mal. Só por hoje nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Provérbios 29 e 25, esse texto, eu vou encerrando com ele, fala sobre
Restauração do relacionamento com o próximo. Deus restaura nosso relacionamento com o próximo. Capítulo 29, Provérbios 29. Quando nossa sanidade vai sendo restaurada, nossa integridade com Deus vai sendo restaurada, quando estamos num caminho de santificação, o nosso relacionamento com o próximo é afetado. Capítulo 29, verso 25 diz assim: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. E é interessante, o texto fala, quem teme o homem cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Mas olha que interessante, muitas vezes a nossa falta de confiança no outro é uma projeção de coisas que estão acontecendo conosco. E quando nós estamos restaurados no nosso relacionamento com Deus, nós passamos, aí sim, a dar crédito às pessoas. Não é confiar no sentido de ter fé como temos em Deus, que é um caminho diferente que eu já falei. Mas aí é dar crédito, você começa a dar crédito. É como se você começa a dar alguma coisa à pessoa e esperando a resposta dela. E hoje nós vivemos num mar de desconfiança. Porque a vida autocentrada tem produzido esse distanciamento e a busca do interesse próprio. Mas é interessante como a palavra de Deus, quando vai nos restaurando, você continua confiando em Deus, sabe que o homem é falho, mas você continua dando crédito para ele. Não como quem se coloca numa armadilha, mas como quem está dando esperança para aquele que está perdido. É mais ou menos o mesmo conceito que o Senhor nos ensina sobre perdão. Assim como eu fui perdoado, recebi perdão de Deus, agora eu não tenho o direito de não perdoar, porque eu só vivo por causa do perdão que Deus me deu. Também agora no meu relacionamento com Deus, que restaurou a minha vida com Ele, me faz abrir possibilidades ao próximo, para que o nosso relacionamento seja saudável, restaurado, e a vida que eu recebo de Deus possa transbordar sobre a vida do outro. É um caminho de restauração do relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Romanos capítulo 5, versículo 8, e eu encerro com essa leitura. Romanos 5, 8. Nós colocamos vários versículos bíblicos aqui para você poder ler aí na sua casa com a gente e interagir com a gente. Romanos 5, 8. Diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus mostra o seu amor por nós. O Deus que nos amou, agora nos conduz a um caminho de amor com o próximo, de relacionamento com o outro. O mandamento, toda lei, todo mandamento se reduz na palavra do Senhor, que diz: ame ao Senhor e ame o seu próximo. Estar restaurando o meu relacionamento com Deus afeta diretamente o meu relacionamento com o próximo. A minha maneira de tratar o próximo, de olhar para ele. Não é olhar com um olhar de dó. Olhar de dó a mim traz a ideia de alguém que olha ainda com superioridade e vê alguém menor. É o olhar de compaixão, que é aquele que eu me coloco na mesma condição do outro, me vendo nele, me enxergando nele, entendendo que o que ele faz eu posso não fazer, mas eu sei que tenho potencial para fazer. Isso me ajuda a perdoar e a fortalecer e a manter, a reintegrar, a restaurar o relacionamento com o próximo. Há dois caminhos: a tirada do caos e essa transição para a esperança. É eu encher o meu coração de esperança e deixar a insanidade. É eu encher o meu coração com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, sendo restaurado no meu relacionamento com Ele, para que isso me ajude no meu relacionamento com o meu próximo. A esperança me traz paz nesses dias de adversidade. Me ajuda a dormir em paz. Me ajuda a ter equilíbrio nas decisões que eu vou tomar. A sanidade, que é essa restauração da minha integridade no meu relacionamento com Deus,
Também ajusta o meu olhar, o meu ouvido, as minhas sensibilidades em relação ao próximo, a minha maneira de me relacionar com o próximo. Seja qual for a situação que eu e você estamos, nós olhamos para o Senhor e sabemos que a sua mão poderosa nos tira dessa condição e nos traz socorro, e traz mudança, e traz transformação. Esse é um propósito dele para nós. Essa é uma obra que ele está fazendo, e isso nos enche de alegria. Eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, de ouvir a sua voz, nos dizendo que no nosso choro, por olhar para nós mesmos e ver a nossa condição, e olhar para a humanidade e vermos a condição dos homens, isso nos leva a um caminho de felicidade. Sim, Senhor, um caminho produzido pelo quebrantamento, pelo arrependimento, tantas vezes pelo sofrimento, mas que nesse caminho está às suas mãos, nos enchendo de esperança, nos enchendo de graça, nos restaurando a integridade, a lucidez, e isso de fato nos faz felizes. Olhar para nós mesmos e sabermos que a tua mão está nos resgatando, nos tirando de uma condição de trevas, de escuridão, de perdição, de vazio, de sofrimento, de dor, e nos conduzindo a um caminho de paz, de restauração, de vida, de segurança, de alegria. Senhor, nós oramos por cada irmão e irmã, cada homem e mulher que nos ouve nesse momento, cada jovem, cada criança, para que o teu amor encontre o coração de cada um, trazendo paz, trazendo alegria. Sustenta, Senhor, os teus filhos, sustenta o teu povo, sustenta a nossa nação nesses dias de adversidade. Senhor, que sejamos instrumentos teus para transbordar a tua bondade, a tua fidelidade, a tua palavra, a tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra nos traz segurança nesses dias. Te louvamos porque sabemos que todas as coisas estão em tuas mãos. Te louvamos pela obra transformadora que o Senhor está fazendo em nós, pela mudança que o Senhor começou e que o Senhor mesmo concluirá. Te louvamos por nos alertar da nossa responsabilidade nesse processo. Te louvamos pelos novos hábitos que podemos desenvolver agora nesses dias, como este mesmo, Senhor, de reunir a família juntos dentro de casa para celebrar o teu nome, ouvir a sua palavra e orarmos juntos. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Oramos para que o Senhor traga milagres e cura sobre os enfermos, sobre o doente, sobre o necessitado. Estenda as tuas mãos sobre aquele que está acamado, aquele que foi acometido, Senhor, dessa enfermidade, ou que está sofrendo por outras enfermidades. Oramos, ó Deus, por aqueles profissionais que estão à frente de batalha, Senhor, no enfrentamento dessa epidemia, os profissionais de saúde e os que trabalham nesses ambientes. Oramos, ó Deus, para que a tua misericórdia nos alcance. Oramos para que a tua palavra nos quebrante. Oramos para que essa realidade continue nos despertando. Oramos, ó Deus, por amor ao teu nome. Oramos em nome do teu Filho Jesus. Oramos para a tua glória, para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade de te convidar. Quarta-feira nós estaremos juntos aqui fazendo mais uma live. E semana passada falamos sobre a convicção de salvação. Podemos ter convicção de salvação? Lá na live nós falamos sobre isso. Sim, podemos ir lá. Demos as justificativas bíblicas sobre isso. E esta semana, quarta-feira, querendo Deus, falaremos sobre o outro lado, que é a nossa responsabilidade e livre-arbítrio. É santificação e livre-arbítrio. São dois temas muito importantes e que vai trazer muita edificação para todos nós. Então, até quarta-feira e Deus nos abençoe a todos.